deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nessa prontidão sem fim, vou fingindo. Quero chamar aqui agora o professor Dr. Juarez Xavier. Bem, boa noite. Quero agradecer muito o convite do NECO, ao Walter, que eu não vi há 30 anos. A gente estudou junto na PUC, ocupamos reitoria. Muito agradecido por ter sido convidado. Sou corintiano, então para mim é espetacular estar aqui. Ao lado do Vladimir, já tive a oportunidade de falar com ele que faltou ele ter marcado aquele gol. Mas já tinha o Basílio, mas foi quase. E conheço o Silvio há muito tempo, mas não sabia que era filho do Barbosa, e eu muito sentido com a morte do seu pai. E só o Corinthians para fazer isso, né? Juntar gente e tal. Eu ia passar uma apresentação, mas não vou passá-la. Eu quero rapidamente falar sobre o meu trabalho, porque a gente está muito entusiasmado de encontrar o NECO. Eu estudo a situação da população negra no Brasil e tento estudar e compreender essa dinâmica da violência contra o negro no Brasil. Como é que se deu o processo de organização política social do negro no Brasil. E tenho recentemente estudado as organizações culturais e esportivas que tiveram um papel importante na reorganização da população negra no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama, em São Paulo, Corinthians, também faço isso com a escola de samba, que é o Vai-Vai, para tentar entender como é que, num determinado momento, um momento crucial, essas organizações tiveram um papel importante na reorganização do negro, que juntava, num determinado espaço, futebol, cultura e baile, que era o fundamental que se tinha naquele período em que a população negra não tinha onde se apoiar. E eu tento entender o fenômeno desse negócio chamado Corinthians, que eu acho extraordinário nesse processo. Sempre me interessou, mesmo antes de ter a compreensão política da importância desse clube, sempre me interessou essa identidade que a gente tinha com o Corinthians. Eu sou aqui da Zona Norte de São Paulo, nasci num bairro chamado Vila Mazem, e nós éramos fundamentalmente os meninos pretos corintianos, os meninos pretos bom de bola santista. Não havia São Paulino, né? Eu brinco sempre, era muito residual a presença de São Paulino na Vila Mazem naquele período. Muitos torcedores da Portuguesa, pela presença da colônia portuguesa que era muito forte ali, mas era essa característica que nós tínhamos, né? Eram fundamentalmente jovens pretos corintianos. Depois vim trabalhar numa fábrica aqui no Tatuapé e tive a oportunidade de fazer parte de uma organização que estava surgindo naquele momento, uma torcida chamada Até a Morte, inaugurada para ir até o Rio de Janeiro para assistir a vitória do Corinthians sobre o time do Fluminense, né, no Maracanã naquele momento. Então, eu tenho tentado estudar isso. Qual o papel que o Corinthians teve nesse processo? Então, rapidamente, 4 aspectos. Não, melhor, 6 aspectos que me fazem pensar sobre isso, né, que faz com que eu pense sobre isso. A primeira questão é que um período muito duro, de 1850 a 1930, talvez tenha sido o período mais duro da população negra no Brasil, onde havia um processo de desmonte de Estado, desmonte da escravidão, de violência sistêmica, de violência social, de violência política. No Rio de Janeiro, os negros subiram o morro. Em São Paulo, o negro deixou o centro da cidade. Eu gosto sempre de salientar que a Liberdade era um bairro negro, sempre foi um bairro negro, onde surgiu a Frente Negra Brasileira. O Lava Pés, onde surgiu a primeira escola de samba, sempre foi um bairro negro. O Bexiga, onde tem o Grêmio Recreativo Cultural pós-doutorado de samba Vai-Vai, é também um bairro negro, sempre foi um bairro negro, e essa população negra foi chutada para o outro lado do rio. Então é uma característica importante salientar que nós vivemos um período muito duro, de 1850 a 1930. Segundo aspecto importante, é um período em que a população negra ela sofre sistematicamente no início daquilo que nós chamamos hoje do genocídio dessa população.
não é um problema de violência física, é de execução física dessa população. A filha do Malcolm X esteve aqui no Brasil, numa reunião que ela teve com militantes negros. Ela disse que estava indignada com a paciência que a população negra tinha diante do genocídio contra a população negra. É um dado que ela salientava. No ano passado, o mapa da violência diz que houve no Brasil 56 mil homicídios. Desses, 77% são jovens negros. Não existe paralelo no mundo. E esse processo inaugurado nesse período de 1850 a 1930 foi crucial para a gente entender o Brasil. Ponto 3, importante. Era um momento que as sociedades estavam se organizando a partir de algumas características. 3 no fundamental. Uma de caráter classista, uma de caráter mais cultural e outra de caráter mais étnico. Era assim na organização política, social e cultural. 4º aspecto, deu-se no futebol também. Uma perspectiva de organizar uma ação no esporte que tentava se identificar com um projeto hegemônico da burguesia. E esse projeto ele foi muito significativo para uma parcela da população negra, que tentou aderir a esse projeto. E como Milton Santos chamava, um projeto perverso, porque fazia com que o negro abandonasse a sua identidade, pintando, por exemplo, o rosto com pó de arroz. Era um projeto perverso que se apresentava para o negro no campo do esporte. Segundo aspecto importante, o de recorte étnico-cultural. Surgiu uma agremiação no Brasil, em São Paulo, que tinha esse recorte, muito identificado com a parte da população italiana, que tinha para nós uma perspectiva de fábula para o negro. O negro que aderiu a esse projeto tinha uma visão fabulosa de aceitação que nunca se deu de fato. E havia as organizações que tinham características de caráter mais popular, e o Corinthians é uma delas. Por isso que nós acreditamos que a aderência do negro ao Corinthians se dá muito em função dessa perspectiva multicultural, multiétnico, de setores sociais populares com características populares. Isso fez com que houvesse uma identificação do negro com a Sociedade Esportiva Corinthians Paulista, do nosso ponto de vista. 5º aspecto importante, que é fundamental considerarmos, num período de violência sistemática contra o negro, o esporte teve um papel fundamental. O Armando Nogueira disse, numa das suas últimas entrevistas, que o futebol foi um grande entretenimento do século XX e tenderá a ser também do século XXI. O futebol foi um espaço de entretenimento e ação política significativa para a população negra em vários momentos e em várias partes do mundo. Na África do Sul, por exemplo, foi fundamental para a organização da luta contra o apartheid. Quando se realiza a Copa do Mundo na África do Sul, é quase que um retorno de reconhecimento à resistência política que a população negra teve naquele país, e o Mandela reconheceu isso. Nelson Mandela reconheceu esse fato importante. Por toda a África, o futebol teve um papel importante, e não foi diferente no Brasil. Não foi diferente em considerar como papel fundamental para a mobilidade da população negra. A rigor, não há outro espaço de ação política cultural que permita a maior mobilidade da população negra. Travado para ingresso no mercado de trabalho, travado para o ingresso na universidade, travado para o ingresso na política, sobrou um espaço político importante para a população negra com mobilidade. O esporte no mundo inteiro é a plataforma mais importante da mobilização da população negra. Jovens negros milionários constituíram plataforma a partir do esporte, que foi o único espaço de mobilização vertical. Não foi diferente no Brasil. E a população negra soube lançar mão desse aspecto para poder construir seu discurso de ação política. E o 6º aspecto mais importante, além do hexacampeonato, é o fato de o Corinthians ter servido como modelo de ação política para uma parcela da população. Eu venho de uma família de empregadas domésticas. Toda minha mãe e minhas tias foram empregadas domésticas. E todas eram violentamente identificadas com o Corinthians. Inclusive, o Vladimir, em 77, quase matou minha mãe. Quase que a nega pifa, tal, quando fizeram aquele gol, mas ficou muito feliz depois. Mas o que eu acho importante, quando surgiu a figura de uma torcedora símbolo, foi a Elisa, que nasceu em 1910, que ela magnetizou o coração, a paixão, a vontade de várias mulheres que eram empregadas domésticas e identificavam-se com o Corinthians. E os seus filhos passaram a se identificar com o Corinthians também. Eu sou corintiano muito em função da minha mãe, Regina, da minha tia, Terezinha, da minha tia Maria. Ela fala uma coisa que eu não tenho certeza, mas ela diz que ela consegue colocar
a bola dentro do gol do adversário com a mão assistindo televisão. Eu nunca vi, mas ela jura que deu certo em vários campeonatos importantes do Corinthians. Então foi importante para essa população negra se identificar. A Elisa é uma síntese política, cultural, social daquilo que é o Corinthians. E hoje a gente consegue perceber que parte dessa tradição se mantém em função dessas pessoas que se identificaram com o Corinthians, que se construíram uma perspectiva, uma narrativa do Corinthians. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa grande história do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado. Quero agradecer aqui à Rádio Coringão, que está transmitindo aqui juntamente com o Reginaldo. Queria agradecer a todos os ouvintes e também desejar aí uma boa transmissão e uma salva de palmas aí para a Rádio Coringão e para todos os seus ouvintes. Vamos agora aqui, só um momento. Vamos prosseguir aqui. Queria chamar aqui a presença do doutor em Sociologia pela Unicamp, José Carlos Pereira, o Carlinhos, da Pastoral do Imigrante. Obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né, participando dessa atividade muito importante sobre consciência negra, cidadania, participação social. Quero cumprimentar o Corinthians pela iniciativa, especialmente o grupo do NECO, né, que eu sei que deve ter se empenhado bastante para promover essa atividade. Ela é da maior importância e, de fato, não é comum, nada comum, você perceber esse tipo de ação, de atitude em times de futebol no Brasil ou ainda em outras modalidades do esporte no Brasil, né? Então eu acho que mais uma vez o Corinthians sai na frente, dá um passo adiante e aí um exemplo a ser seguido. Eu quero também aí mandar o meu abraço aí para o pessoal então, da Rádio Coringão, né? Eu que também faço programa de rádio e tenho o maior carinho pelas pessoas que estão do outro lado da linha ouvindo. Então, meu forte abraço para vocês. E cumprimentar aqui os meus colegas, a minha colega da mesa também. Foi pedido para que eu fizesse uma abordagem sobre a realidade da migração hoje no Brasil, né? Um pouco fazendo essa articulação com o tema de participação, cidadania e negritude, e ainda no que se refere às questões dos esportes. O que eu vou colocar são pequenos aperitivos, porque o mundo das migrações tem uma diversidade enorme de situações, né? A maioria delas diretamente ligada ou tem uma componente étnico-racial muito forte, né? E eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso, mas ainda assim na característica de aperitivos. E daí no debate a gente pode falar mais algumas coisas. Então, muito rapidamente colocando, assim, acho que um ponto de partida crucial é a gente entender a migração ou as migrações humanas como um fenômeno histórico-social e não como um fenômeno natural. As pessoas não migram porque elas gostam de migrar, porque acham bonito migrar ou porque simplesmente querem migrar. Elas migram porque são forçadas a migrar na maior parte das vezes, ou em busca de melhores condições de vida, envolvendo aí trabalho decente, trabalho com dignidade, em busca de promoção na área de educação, de saúde, em busca de reagrupamento familiar ou ainda em busca de paz para poder viver. Ora, se a maior parte das pessoas no mundo hoje migram movidas por esses motivos, significa então que a gente precisa ver quais são as características sociais, as características étnicas e culturais de quem está migrando, né? Então hoje basicamente migram no mundo as pessoas da etnia negra,
e ainda das diversas etnias indígenas, ou ainda as chamadas etnias amarelas. A ONU fala em cerca de 260 milhões de imigrantes no mundo, né? Isso que se tem de forma organizada, ou seja, dados oficiais. Ou ainda no que se refere a migrantes devidamente documentados. Se a gente considerar os imigrantes não documentados, o que a imprensa costuma chamar erroneamente e em vara de preconceitos e xenofobia de imigrantes ilegais, né, se considerar isto, então essa estatística de 260 milhões passa a ser bem maior. Há pesquisadores, pesquisadoras e agentes dos diversos movimentos sociais, movimentos populares, que falam em cerca de 1 bilhão de imigrantes, considerando aqueles não documentados. Aqui só uma breve nota de rodapé. Quando boa parte da imprensa fala em imigrantes ilegais, por isso que eu disse que se trata de um preconceito, de um ato de xenofobia extremamente perverso, que nenhuma pessoa humana é ilegal. Qualquer pessoa humana é detentora de direitos, portanto ela é legal, não é? Feita essa nota de rodapé, eu passaria um pouco aqui mais para as migrações no Brasil, né? Aí um outro aperitivo. Costuma-se dizer, por exemplo, que o Brasil está sendo invadido por imigrantes. Ora, os próprios números oficiais hoje no Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho, que mais acompanham as migrações, e ainda as percepções, por exemplo, da Pastoral dos Migrantes, do Centro de Estudos Migratórios onde eu atuo, e dos diversos grupos e associações de imigrantes que acompanham de perto esse trabalho, dão conta aí de algo em torno de 2,5 milhões de imigrantes no Brasil. Isso representa pouco mais de 1% da nossa população, que hoje está aí baseando cerca de 200 milhões de habitantes. Isso de 2015. Se a gente considerar, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos no Brasil cerca de 10% da população sendo composta por imigrantes. E não se tinha esse discurso de que o Brasil estava sendo invadido por imigrantes. Ora, se naquele período nós tínhamos 10% da população composta por imigrantes, e não havia esse discurso, hoje nós temos cerca de 1% da população composta por imigrantes, e há o discurso de que o Brasil está sendo invadido por imigrantes, cabe a pergunta óbvia: quem são os imigrantes de hoje e quem eram os imigrantes de ontem? Os imigrantes de ontem eram basicamente europeus do leste ou europeus do ocidente, fugindo das guerras, fugindo das fomes, fugindo das diversas dificuldades políticas, né, culturais e sociais que assolavam a Europa. Mas era uma população branca. E o Brasil, naquele momento, assim como hoje, ainda é muito marcado pelo regime de escravidão associado ao povo negro. Ora, uma população branca, ainda que viesse naquelas condições precárias a que eu me referi, fugindo de fomes, de situações econômicas difíceis, de perseguições políticas e culturais, era vista no imaginário como uma população que iria contribuir para a formação da nacionalidade brasileira, do Estado brasileiro. Os imigrantes que chegam hoje são basicamente negros, né, vindos dos diversos países da África, mais recentemente do Haiti, e ainda aqui de Centro-América, ou mais precisamente da região do Caribe. Esses imigrantes negros, e que contribuem enormemente, né, para a produção de riquezas no Brasil, seja no aspecto da força de trabalho, seja no aspecto da cultura, da música, da dança, do teatro, da culinária, do esporte. Acabamos de ter aqui, em São Paulo, a Copa dos Refugiados. Nós temos experiências em alguns clubes, né, brasileiros hoje, da participação fundamental nos times de base dos imigrantes negros que têm chegado a esses clubes. Mas essas contribuições que esses imigrantes trazem hoje, seja no aspecto da economia, da cultura, da política, da arte, isto não é mostrado pela imprensa, isto não é vivido no dia a dia pelo conjunto da sociedade brasileira como sendo algo da maior importância para a melhoria da nossa própria condição humana
para a melhoria do nosso Estado, para a melhoria da nossa sociedade. O que aparece de forma mais visível no dia a dia, no nosso cotidiano ou na imprensa? Que são imigrantes negros que invadem o país, que roubam o trabalho dos brasileiros, que volta e meia estão submetidos à condição de trabalho escravo. Portanto, se por um lado tem um componente de denúncia da situação precária desses imigrantes, por outro lado há uma associação direta aos negros escravizados no período imperial e colonial brasileiro, né? Então é nessa dimensão então, que a gente precisa também ver essa questão da migração contemporânea no Brasil, no que se refere a quem são esses imigrantes de hoje, quem eram os de ontem e quais são as contribuições que estão sendo colocadas. Semana passada, ali na Missão Paz, na Baixada do Glicério, e ainda hoje, está sendo feito, por exemplo, a documentação dos imigrantes haitianos. 99% deles negro. O cônsul é branco. O cônsul haitiano no Brasil é branco. Então, se vocês vão ali na Baixada do Glicério, o professor dizia, os negros foram expulsos do centro da cidade. Hoje, professor Juarez, as partes do centro da cidade, sobretudo aquela região ali da Avenida Pedro II, do bairro da Liberdade e da Sé, que são chamados hoje de forma extremamente preconceituosa de baixo meretrício, essas partes da cidade estão sendo hoje destinadas a essa população migrante negra que está chegando ao Brasil. E quando não se destinam aquelas partes do centro, se empurra essa população para as periferias que estão desassistidas de uma série de serviços públicos que são minimamente essenciais para o funcionamento da vida com dignidade. Então esses migrantes estão sendo expulsos para lá. Então eis aí alguns desafios, né, que eu estou colocando aí no que se refere à questão da migração hoje no Brasil, alguns desafios a serem enfrentados, e por fim eu gostaria de colocar rapidamente as potencialidades, as saídas que existem aí, seja a partir das contribuições na questão da arte, do esporte, da cultura como um todo, ou ainda no que se refere às organizações políticas e sociais. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo e em diversos outros partes do Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, diversas associações de imigrantes se organizando, fazendo coisas bonitas acontecerem nos seus bairros, ainda que em condições precárias. Nós temos aí a aproximação de grupos afrodescendentes brasileiros e imigrantes africanos contribuindo para o intercâmbio cultural, o intercâmbio esportivo, artístico. Nós temos a exuberância das riquezas, né, culturais de cada um desses grupos. E temos nada mais, nada menos de que uma articulação diferente do que se refere à geopolítica mundial, que seria uma articulação de países sul-sul. Porque essa migração hoje, basicamente de cor negra, ela vem desses países do hemisfério sul. Então nós temos essas potencialidades todas para serem exploradas, para serem vivenciadas no dia a dia. E eu acho que ações como essa, desse seminário que ocorre hoje, elas contribuem muito para que esse tipo de potencialidade ganhe visibilidade. E não apenas aquele discurso de que nós estamos sendo invadidos por imigrantes negros, nós estamos sendo invadidos por um bando de arruaceiros que vem roubar os nossos empregos. Não é verdade. A verdade é que a gente está recebendo pessoas que vêm para trabalhar, que vêm para contribuir para a melhoria do nosso povo. Muito obrigado. Anderson, posso só fazer uma apresentação, porque pra gente, como o Nuno chegou atrasado, então eu quero apresentar que está fazendo parte da mesa também o Nuno Coelho de Alcântara Júnior. O Nuno é Conselheiro Nacional de Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Muito obrigado, Nuno. Uma salva de palmas. O Walter vai fazer aqui rapidinho, Anderson. Desculpa, então, passa para ele? Rapidinho, né? Gente, o Carlinhos falou do pessoal que está chegando agora, né, dos neo-imigrantes, e a gente tem um representante aqui, um haitiano, pediria que ele viesse aqui para se apresentar. Tudo bem?
Eles são dois irmãos, eles são do Haiti, e como vocês podem ver, o Felipe, ele já abraçou a nossa causa, né? Então eu queria perguntar para ele, primeiro, o que você está achando do Brasil? Há quanto tempo você chegou aqui? E boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Felipe Lugiani. Eu chego aqui no Brasil há 2 anos e meio. Eu chego no Curitiba, depois eu vim para São Paulo. Mas chegou no São Paulo, na Zona Leste, eu viro corintiano, porque eu acho todos os haitianos já nasceu corintiano. Porque a dificuldade que a gente passou aqui no Brasil, já moro na zona Leste, pessoas para xingar você na Zona Leste já é uma coisa ruim. E agora é haitiano, aqui no Brasil, para xingar qualquer nego é haitiano. Eu sou muito feliz de estar aqui no Brasil, é um povo muito alegria, recebendo bem, o povo brasileiro é um povo bom. Parabéns. Você fala um pouquinho de português também? Pode falar em francês. Je suis Dixon Eugène, c'est mon grand frère. Et je vis comme ele. Et je ne vais pas parler encore portugais. Je suis aprender, mais pas encore. Ele é o irmão do Felipe, ele ainda não fala bem o português, mas ele está tentando aprender. É isso aí. Então, uma salva de palmas para esses irmãos. Queria convidar agora aqui para falar o Nuno Coelho de Alcântara Júnior, Conselheiro Nacional da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Boa noite a todos, a todas. Saudar a mesa, pedir desculpas desde já por esse pequeno atraso. O trânsito com esse período de chuva agora há pouco travou a marginal e chegar aqui não foi muito fácil, mas cheguei em tempo de dialogar com vocês, fazer como nós costumamos dizer no dialeto africano, fazer um xiri, né? Não é nenhuma conferência, nenhuma palestra, mas é uma roda de conversa, é um diálogo franco, aberto, e tentar, dentro da melhor maneira possível, encontrar aqui, juntos, nós, vocês, um caminho que possa fazer, de fato, um enfrentamento ao racismo, não só no esporte como um todo, mas sobretudo no período que nós vamos vivenciar daqui a pouco, que é o período das Olimpíadas, né? Nós temos tentado fazer isso nos últimos anos, tentamos fazer agora no período da Copa, e não tenho dúvidas que a convocação dessa noite, por meio do NECO, é uma experiência que deve ser um exemplo para os outros campos esportivos, deve ser um exemplo a ser cumprido e copiado também pelas outras agremiações. Eu acho que este é um tema que não deve ser feito só ao Corinthians nesse enfrentamento, no somar esforços para rompermos de fato com essa barreira que nos aflige tanto, mas acho que dar as mãos num único objetivo, que é fazer com que o esporte brasileiro seja de fato a porta de unidade, a porta de entrada, a porta de desconstrução dessa democracia racial que o Brasil vende tanto para fora. Ainda hoje na Assembleia Legislativa eu discutia um pouco isso. Os países aí fora olham para dentro do Brasil como uma grande potência nessa causa, e aqui dentro a gente percebe que ainda tem gente jogando banana nos estádios. Isso para nós é uma imagem que é vendida nos jornais de uma forma grosseira, de uma forma que dói, de uma forma que
O bonito da solidariedade não é todo mundo ir para a feira, comprar pencas de banana e ir para o Facebook e achar que isso é solidário. Isso é uma maneira de construir cada vez mais aquilo que nós estamos tentando desconstruir no cotidiano, no dia a dia, há anos. Há anos. Né? Nós temos aqui uma das personalidades ímpares nesse tema, que é o professor Juarez, que é a Edna Roland. Tenho o prazer de estar aqui conosco essa noite, né, que tem defendido a nossa agenda país afora, mundo afora, e aí a gente percebe cada vez que quanto mais a gente combate essa praga que é o racismo, que é o preconceito, mais ele se reinventa. E ele se reinventa cada dia com novas potencialidades, com novos argumentos, com novas metodologias, coisas às vezes que parecem impossível de nós como cidadãos, de nós como militantes da causa negra, nós como lideranças do movimento social, tentarmos combater e desconstruir. Né? O professor Juarez lá na academia, a Conceição Lourenço através dos meios de comunicação, né? Você tem um instrumento maior do que institucionalizar os mecanismos de enfrentamento ao racismo, ter hoje marcos legais do direito que possam combater isso, como tem feito nosso amigo Dr. Silvio, que com tanta maestria ao longo desse período todo. Não é que hoje tem ausência de mecanismos e instrumentos, é que quanto mais você busca métodos e maneiras de desconstruir de um lado, ele se reinventa, ele renasce com mais força e com mais potencialidade de outras maneiras. Né? O mecanismo mais comum hoje, que está na mesa da nossa cozinha, está na sala das nossas casas, é hoje o Facebook, é hoje como é que chama esse negócio aí? O WhatsApp, está na sua mão. Está na sua mão. Né? E aí a gente vai criando uma angústia, vai criando uma agonia, porque parece que você está numa bicicleta ergométrica, você pedala e não sai do lugar nunca, porque quando você pensa que o Estatuto da Igualdade Racial veio com tanta força, veio com tanta ansiedade pelo movimento negro para se combater o racismo, hoje existe um outro instrumento, uma outra coisa muito mais forte do que o Estatuto. Quando você pensa que a Lei Afonso Arinos, lá no passado, era um grande instrumento de combater o racismo, de prender os racistas, de condenar, né? E aí você vê ele se reformando, ele se reestruturando cada vez mais e chegando por meio da televisão, e aí ele atinge hoje um dos elementos, se não o de maior força, o mais popular na sociedade, que é o esporte. Ele se apropria dos instrumentos de maior sensibilidade na população brasileira, que é o campo de futebol. Isso é uma agressão não só aos times, não só àqueles que estão participando nos estádios hoje dos jogos, mas aqueles que estão talvez lá sentados na poltrona da sua casa e que tem a sensibilidade, tem um mínimo de sensibilidade, ele se sente tão impactado quanto quem foi agredido no campo, quem foi impactado ao visualizar esse tipo de atitude. Então, parabenizar o núcleo de estudos do Corinthians por essa iniciativa salutar. Acho que sim, vocês com essa agenda caminham para o encerramento do mês da consciência negra, mas inaugurando uma agenda que precisa estar na ordem do dia, porque nós temos uma Olimpíada que começa daqui a pouco. Né? Ela é um debate que precisa ser esquentado com esse encontro aqui, mas ampliado para outros espaços onde a gente possa conseguir vislumbrar e perceber juntos qual é a melhor maneira de se enfrentar o racismo no esporte, de se travar, de se criar uma barreira a este racismo no esporte, porque no mundo da cultura, o povo da cultura está fazendo, no mundo da questão de gênero, nossas mulheres maravilhosas acabaram de voltar de Brasília, tentando enfrentar a sua agenda, tentando levar um mecanismo, apresentar ao Estado brasileiro uma agenda que vá de enfrentamento à questão de gênero. Então, perceber neste momento qual é a agenda comum, né? E aí vocês nos convocam aqui para dizer assim:
qual é a importância do Corinthians na promoção da igualdade racial. Ora, vocês são hoje, dentro do Estado brasileiro, o maior time de futebol do país. Vocês são hoje a maior agremiação que agrega público das periferias deste país. Vocês são hoje o que mais tem um instrumento de comunicação na mão. Vocês têm hoje o maior grupo carnavalesco na mão. Então, vocês têm uma agenda. Vocês têm uma agenda que é o enfrentamento ao racismo, e vocês têm os instrumentos de enfrentar esse racismo, que é a massa da periferia deste país. Vocês têm a massa popular na mão. Então nós temos que trazer para cá, para dentro deste auditório, grupos, pessoas, cabeças que possam lá na ponta, lá na base da periferia, reproduzir aquilo que nós estamos tentando construir aqui coletivamente. Eu tenho aqui 2 minutos ainda para concluir. Dizer para vocês que estas últimas questões do racismo no esporte provocou particularmente a mim, enquanto conselheiro, no momento que, em uma das reuniões do pleno do conselho, há coisa de 3, 4 meses atrás, eu provocava o governo, dizendo: olha, o que é que o governo federal, o que o governo da presidenta Dilma está pensando como um instrumento para enfrentar o racismo dentro das Olimpíadas? Nós queremos dialogar, nós conselheiros, queremos dialogar com o Ministério do Esportes para poder perceber qual é a metodologia que o governo, que o Estado vai implementar nesse processo, para que a gente não tenha nas agendas internacionais, que a gente não tenha nos tabloides internacionais uma visibilidade de um país racista, preconceituoso que nós somos, mas nós temos que, por outro lado, dizer, vender a imagem de que estamos tentando desconstruir isso, estamos tentando combater isso. Foi nesta ocasião em que a CEPIR, a antiga CEPIR, hoje Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial, foi ao Ministério dos Esportes propor então ao ministro Jorge Hildon um protocolo de intenções que vai instrumentalizar o governo federal, que vai criar uma potencialidade de instrumentos institucionais, vai botar todo o staff do governo federal para não só monitorar os espaços dos jogos e visualizar o racismo que nós temos que enfrentar nesse período, mas criar mecanismos específicos, como campanhas, como mobilização da sociedade, como uma articulação com estes espaços, com esses times, com estes grupos dos esportes que vão para os jogos. Então, está sendo pensada aí toda uma estrutura, um protocolo que acabou de ser assinado no dia 13, ele vai agora ser esmiuçado, ser regulamentado. Espero que na próxima semana, na nossa reunião do Pleno do Conselho, nós possamos visualizar quais são os itens que englobam este protocolo de intenções, para que isso possa ser uma ação conjunta entre governo e sociedade civil na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação no esporte, e não só uma ação do governo. Não pode ser um instrumento gerido apenas pelo governo, mas este conjunto da sociedade civil que está discutindo o tema, que está debruçado sobre o tema, que está percebendo isso no cotidiano da sociedade, possa ser o grande protagonista deste momento de combate ao racismo nos esportes. Então, sociedade e governo nessa empreitada. Ou seja, agregar esforços para que o país seja capaz de superar esses fenômenos tão perversos que ainda existem na sociedade brasileira. E aí, volto a dizer que o Esporte Clube Corinthians tem esse papel, tem essa grande ferramenta na mão, né, de ajudar a construir esse espaço, essa agenda aqui. Já me levantaram ali 2, 3 vezes a plaquinha. Eu acho que nós não temos tempo ainda para o debate, a gente ganha mais uns minutinhos aí para poder concluir o pensamento, né? Agradecer a Bruna que me convidou, minha companheira de trabalho, muito carinho, fala desse núcleo, e
começou a nos agregar para esse espaço junto com vocês. Obrigado.